E você nessa Copa, você vestiu a camisa 9. Sim. Só que você não era o camisa 9, nunca foi. Você era um meia, Não, criativo. nunca joguei na minha carreira toda. De 9. A única vez foi na seleção. Na seleção. E na Copa, né? Na Copa, é. Na Copa não, no jogo contra o Uruguai. Porque, na verdade, é no jogo do Uruguai que eu visto a camisa 9, que é um pedido que o Romário me faz lá na Conceição, quando ele volta, depois do problema todo. Sim. A indisciplina que houve lá em Porto Alegre, Brasil e Alemanha, um amistoso que teve, a Alemanha atual campeã do mundo naquela época, campeã de 90, vai fazer o jogo com a gente mete 3-1, o Romário não é titular do time, ele tá no elenco, ele é convocado, e o Parreira não coloca ele como titular. E ele fica chateado, aquele estilo dele, tem uma discussão e tudo, e dali em diante ele não é mais convocado. Uma opção do Parreira e do Zagallo. Ao longo de 92 para 93, o Careca, ele sai da seleção, encerra também a participação, a carreira dele, pelas pressões todas que estavam acontecendo, e vira a dupla titular Miller e Bebeto, que estavam arrebentando a eliminatória toda, voando. Mas o Miller se machuca. E o jogo no Rio de Janeiro, último jogo, clamor nacional, principalmente do Rio de Janeiro, assim, naquela coisa. E o Romário arrebentando no Barcelona, arrebentando. Ele faz 3 gols na estreia, enfim. O Parreira conversa com alguns jogadores, principalmente o Bebeto ali, que era a dupla de ataque. O Bebeto, não, pode trazer, a gente, não tem problema nenhum. Então. Vambora. E o Parreira convoca, o Romário vem, e o Parreira vem falar comigo, o Romário veio conversar comigo, porque ele tem uma superstição de jogar com a camisa 11, a vida dele toda, e eu falei com ele que ele tem que falar com você, mas eu já estou te falando antes, se você não quiser, ele vai jogar com a 9 e você com a 11. Pô, eu tô lá preocupado, minha mãe tá no hospital, entre a vida e a morte, eu tô representando o meu país, eu vou ter vaidade por número de camisa. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho coisa muito mais importante pra me preocupar. Primeiro, assim, já tinha feito tudo que eu tinha que fazer com a minha mãe, já fui lá, visitei e tal. Eu não sou médico, eu não sou Deus, eu sou um filho que tô orando e clamando pra que a minha mãe fosse curada. Vou voltar pra seleção e vou cumprir o meu papel aqui. Ninguém sabia disso naquela época. O resto do grupo não sabia. Alguns jogadores. Bebeto dividiu o quarto comigo. Sim. O treinador e o Jorginho, que foi ao meu quarto pra gente fazer, ele orar comigo ali, confortar o meu coração, porque eu tinha que me concentrar pra partida isso era sábado à noite. Minha mãe volta pro hospital. Vem a notícia, meu pai vai na concentração falar isso. Então, assim, cara, é muita coisa, né? Você vai jogar o jogo que decide talvez o jogo mais importante ali. Eu não estaria te dando entrevista hoje aqui se o Tetra não acontecesse. Se o Brasil nem fosse pra Copa, né? Se a gente perde o jogo. Sim. Então, assim, era muita coisa, né? Então, assim, quando o Romário veio falar isso comigo, eu falei, Romário, e eu nem falei pra ele isso, do meu problema particular. Porque eu também não queria influenciar ninguém do grupo. Sim. Né? Então eu falei, cara, até brinquei com ele assim, você vai fazer gol? Aí, pô, parceiro. Fez logo 2. Pô, é só você me deixar na cara do gol, aquela coisa que ele brincava e tudo. O Romário é um parceirão. Falei, cara, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum tipo de superstição, vaidade. Eu quero servir a seleção, eu quero fazer a nossa parte aqui, a gente classificar pra gente ir pra Copa, cara. Com a 9, com a 8. A única coisa que eu falei assim, porque esse é um sonho não só meu, é da minha família toda e principalmente da minha mãe. Só falei isso, assim. Então, cara, por isso que naquele jogo eu joguei com a 9 e aí depois na Copa, já normalmente, tava com ela. Né, quando sai a convocação final, né, os relacionados pra Copa, eu já sabia que eu ia jogar com a 9 pra que o Romário, pela essa ligação dele, né? E eu também tenho uma ligação com o número 11, porque é a camisa que eu joguei... A vida toda, quase. Eu joguei com a 10, joguei com a 8, joguei com as de banco também, quando eu fiquei no banco. Mas o número 11 também é um número que me carrego, porque é ponta esquerda, né? Naquela época que eu comecei era ponta esquerda. Não é o canhoto que joga pela direita. Sim. Não é o destro que joga pela esquerda, como a maioria joga hoje em dia. Naquela época não, tinha o 7 era o ponta direita, o 9 era o centroavante, o 10 era o meia, craque ali e tal.
tinha a simbologia dos números. O 11 é o ponto esquerda que parte pra cima. Então, eu era ponta a ponta, driblador de correria, início da minha carreira, depois que eu me tornei um meio campo, meia esquerda, que taticamente o futebol foi mudando, né? De um 4-3-3 com ponta aberto mesmo, para um 4-4-2, né? Uhum. Para aquelas formatações diferentes, né? De sistema de jogo. Então, essa é a história por que eu jogo com a 9, né? E a gente, nessa época de seleção, você fez uma função diferente do que você fazia nos clubes até. E é uma função que hoje eu acho que a gente está muito acostumado a ver. Então a gente vai ver jogos de grandes times europeus, a gente vê o Xavi fazendo, a gente vê o Modric fazendo, mas naquela época a gente tinha no imaginário popular que o camisa 10 tem que estar lá, tem que fazer gol, não sei o quê. E você faz uma função, mas ali, importantíssima pro time, mas que talvez não te desse esse destaque individual de... Até pra vaidade, assim, de ego. Sim. O protagonista do jogo. Exato. Como que foi aceitar esse papel? Acredito que... Enfim, muito simples, porque quando eu subi pro profissional do Flamengo, eu fiz isso. Uhum. Você imagina num time que tem Zico, Adílio, Júlio César. Uhum. Vou ficar nesses três, tá? Eu com 18 para 19 anos, como é que você vai entrar e jogar num time desse? Se você não correr, se você não marcar, se você não fizer o que o treinador tá pedindo para liberar o craque do time. Então eu fui campeão brasileiro em 87 fazendo isso. Com a bola, eu sou ponta a ponta, mas naquela época tinha essa coisa do ponta a ponta. E novinho também, velocidade e tudo. Mas sem a bola, eu era o quarto homem de meio campo, ou terceiro. Voltava pra marcar. Era o Andrade, o primeiro volante, o Ailton, que era o moleque do time também, que tinha 20 aninhos, pela direita e eu pela esquerda. E o Zico ficava na ponta desse losango. Zico, você marcava também. Porque ele briga comigo. Sim. Ele me dá dura até hoje. Mas, pô, tu fica falando que corria pra mim, pô, fala que eu também marcava. Zico também voltava, marcava o primeiro volante do adversário. O Zico não precisava marcar, né? Ele resolvia o jogo. Ele resolvia o jogo, mas ele marcava também. Mas é claro que nós três dávamos sustentação. Somente que o Andrade era um cara que também já tinha uma certa idade. Sim. Então eu e o Ailton éramos a formiguinha do time. A gente corria pra todo mundo mesmo. Eu fazia a Lagoa Rodrigo de Freitas em 27 minutos, porra. Dava uma volta na Lagoa, o treinamento físico da época. Eu era o cara que puxava a fila, pô. Tu correu 8 km em 27 minutos? Não, eu não corro, não. Então, assim, eu tinha esse condicionamento físico. Carro. Eu tinha a parte aeróbica muito boa. E os treinadores sabiam utilizar isso. E quando a gente vai pra Copa, o Parreira coloca na mente do nosso grupo, com o Zagallo, por que 24 anos a seleção não é campeã do mundo? Se tem o melhor futebol, se é o futebol mais vistoso, se é tecnicamente o futebol mais habilidoso. Que falta, né? Se é um jogo bonito, como todo mundo falava. E há 24 anos não é campeão. Aí ganha a Itália, ganha a Alemanha, ganha a Argentina, porque tinha um cara diferenciado na época, Maradona. 86 o Maradona, mas como jogava essa seleção para esse craque sobressair? Pra ele poder ter essa liberdade pra fazer o que ele fazia. Por que o futebol tático mais elogiado é o futebol italiano? Nos anos 90 era a Itália. Sim. Hoje é a Premier League, né? A Inglaterra é o campeonato mais competitivo, vamos dizer assim. Mas nos anos 90 era a Itália, era a Alemanha. Então, Parreira, nós temos que ter uma obediência sem a bola. É o que o futebol europeu tem. Disciplinados. O coletivo é o mais importante para que o individual possa sobressair. Um cara sozinho não vai ganhar o jogo, mas um grupo forte faz esse cara decidir um jogo. Tem a diferença. Claro. Para muitos fala assim, o Romário ganhou a Copa sozinho. O Maradona ganhou a Copa sozinho. Para nós que somos da bola, o nosso grupo fez o Romário ser o cara decisivo. Permitiu que ele fosse aquele cara. Como ele mesmo fala no documentário dele. O cara. Eu fui o cara porque tinha um grupo que aceitou jogar para que eu finalizasse. Para que às vezes ele não tivesse que voltar para marcar. Se não tivesse o Bebeto ao lado dele, essa dupla tão... né? Eu acho que tá as 3 maiores duplas de ataque da seleção brasileira de todos os tempos. É Pelé e Garrincha. Sim.
é Bebeto e Romário e de repente Rivaldo e Ronaldo. Pra mim, acho que não sai disso. Não sai disso. A gente tá falando dos que foram campeões. Sim, claro, tem outras maravilhosas. Tem duplas que nem chegaram a jogar tanto juntos. A de 86 pra mim é fera. A de 90, né? Miller e Careca também é espetacular. Enfim. Mas a gente entendeu que pra ser campeão do mundo de novo, você tinha que juntar a parte tática, disciplina sem a bola. 90 minutos não vamos tomar gol. Em 90 minutos, essa dupla vai fazer um gol. Se nós aqui segurarmos, não tomarmos gol, formos disciplinados, em 90 minutos, com a bola, a qualidade que a seleção tem, vai produzir para esses caras decidirem.